mind of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm night. Olá, gente, tudo bem? Vamos agora fazer mais uma lição sobre equilíbrio iônico, examinando agora os chamados gráficos alfa, onde você vai ter no eixo vertical o grau de ionização do ácido ou de uma base em função do pH. Vamos então examinar primeiro a ionização de um ácido fraco qualquer, que a gente está simbolizando por HA. Então, esse ácido HA vai se ionizar em íons H+, e íons A-. Até aí nada demais. Vamos dividir esse equilíbrio em três momentos. O início, o que ionizou, o que reagiu, a linha R, e a última linha que é do equilíbrio. Quanto é que eu tenho inicialmente desse ácido HA? Bom, vamos fazer genericamente. Eu tenho M mols por litro. Então, esse M representa a concentração molar. De H+, tem nada, é zero, e de A- tem zero. Aí o que acontece é que uma parte vai sofrer a ionização. Quanto? X mols por litro. Então, vão ionizar X mols. E você vai obter X mols de H+, e X mols de A-. E quanto sobrou de ácido inteiro, de moléculas inteiras? De HA, sobrou M menos X. E quanto é que formou de H+, X, e de A menos X. Até aí não tem nada demais. Isso se repete em todo equilíbrio. Agora, para você saber quanto é que vale X, muitas vezes a gente lança a mão do grau de ionização, do alfa. Como é que você calcula mesmo alfa? Vai ser assim, é o número de moléculas ionizadas, ou o número de mols, ionizados, sobre o número de moléculas iniciais. Quanto você tinha inicialmente quando preparou a solução, que é o número de moléculas total, o número de mols total. Quer dizer que o alfa vai ser igual a X, que é o número de mols ionizados, sobre M, que é o número de mols inicialmente dissolvidos, é a concentração molar inicial. Bom, se você deseja saber as quantidades de cada participante do equilíbrio, ou seja, você vai ter que saber o valor de X. Você vai calcular assim, alfa vezes M. Alfa é o grau de ionização e M é a concentração molar inicial do ácido em estudo, que neste exemplo é o ácido HA. Até aí, nada de novidade, nada de importante. Bom, como é que você calcula a constante de equilíbrio, o KI? Vai ser assim, concentração de H+, vezes a concentração de A- sobre a concentração de moléculas inteiras HA. Só que a gente vai fazer agora uma pequena mudança na posição do H+. O H+ está no numerador multiplicando, certo? A concentração de A-. Você vai pegar esse H+, vai passar dividindo para o lado esquerdo. E vai ficar assim. A constante KI sobre a concentração H+, vai ser igual a concentração de A- sobre a concentração de HA. Então, observe bem que nessa expressão eu tenho assim, a constante sobre o H+, que é igual à concentração do íon A-, que se formou, sobre a concentração de moléculas inteiras que ainda restaram. Essa é a primeira expressão que eu quero que vocês guardem separadinho aí. Depois, vamos substituir, então, os valores de H+ e de A- na expressão da constante de equilíbrio. Então, repetindo, KI é igual a concentração de H+ vezes a concentração de A- sobre a concentração de moléculas inteiras. Isso vai ser igual a quanto é que vale o X? Quanto é que ionizou? Alfa M. Quanto é que vale a concentração de íons A-, alfa M, sobre a concentração de moléculas que restaram inteiras, M menos alfa M. Tá ótimo. Então agora você vai fazer o seguinte, só que em vez de você escrever alfa M vezes alfa M, você vai escrever, no lugar de alfa M, você vai escrever assim, H+, vezes alfa M, sobre, colocando o M em evidência, vai ficar assim, M vezes o menos alfa. Aí dá para cortar esse M de cima com o M de baixo. Aí você vai chegar numa expressão interessante agora. Desse jeito, ó. KI vai ser igual a H+, vezes alfa sobre 1 menos alfa. Veja bem que eu estou colocando tudo em função de alfa agora, do grau de ionização. De novo, vou pegar o H+, vou passar para a esquerda dividindo. Então vai ficar KI sobre a concentração de H+, que é igual a alfa sobre 1 menos alfa.
O KI sobre H+, não é a mesma coisa que A- sobre HA? É. Então eu posso dizer que A- sobre HA é igual a alfa no numerador sobre 1 menos alfa no denominador. Tudo bem? Beleza, então agora você está observando o seguinte, eu vou querer saber o seguinte, qual é a concentração do íon A- em relação à concentração de moléculas inteiras, moléculas HA. Você vai sempre obter assim, alfa sobre 1 menos alfa. Tá bom. Só que agora eu queria que vocês notassem uma coisa. Cada molécula que se ioniza aumenta, então, um íon a menos e diminui uma molécula inteira, uma molécula HA. Se eu disser que 1% das moléculas se ionizou, quantas permaneceram inteiras? Quantas moléculas permaneceram inteiras? 99%. Agora, se passar para 2% o número de moléculas ionizadas, então o número de moléculas não ionizadas, então vai ser 98%. Se o alfa for 10%, então quanto é que vai ficar de moléculas inteiras? 90%. E se for igual a 50% a quantidade de íons a menos? Bom, você vai ter 50% de moléculas inteiras. E se você tiver 60% de íons a menos? Quanto é que você vai ter de moléculas inteiras? 40%, porque a soma sempre tem que dar 100%. Então, se for 99% dos íons, você vai restar de moléculas inteiras 1%. O primeiro detalhe que é importante nesse estudo é você observar o seguinte. Então, cada vez que ioniza, aumenta o número de íons, aumenta a porcentagem de ionização e diminui a porcentagem de moléculas não ionizadas. É óbvio, tá bom? Mas como é que você pode controlar a quantidade de íons, de A- e de moléculas inteiras? Mexendo no H+. E no H+, você pode mexer artificialmente. Você pode colocar mais ácido, pode colocar menos ácido, ou colocar uma base deslocando o equilíbrio para um lado ou para o outro, aumentando a concentração de íons H+, ou diminuindo a concentração de íons H+. Beleza, então vamos ver a seguinte situação. Então, a fórmula que nós temos é a seguinte. A constante de equilíbrio é igual a H+, vezes alfa sobre 1 menos alfa. Bom, a constante de equilíbrio, vamos supor que seja 10 a menos 5, tá certo? A concentração de H+, eu vou mexer. E agora eu vou mudar, assim, essas porcentagens. Por exemplo, se o alfa for 1%, a porcentagem de moléculas que permanecem inteiras será 99%. Você vai acabar descobrindo que o pH é igual a 3. Então, no pH 3, que é um pH bastante ácido, existe 1% de íons a menos e 99% de moléculas HA. Muito bem. E quando for 10% de moléculas ionizadas, você vai ter 90% de moléculas não ionizadas. Muito bem, então quanto é que vai dar o pH? Então, a constante é 10 a menos 5, que vai ser igual a concentração H+, vezes 10 sobre 90, quer dizer que 10% sofreu ionização, 90% não ionizaram. No final, você vai chegar à conclusão que o pH é aproximadamente igual a 4. Daí você conclui que a porcentagem de moléculas ionizadas e não ionizadas depende do pH. Por exemplo, a constante é 10 a menos 5. A concentração H+, você vai descobrir. Vamos supor que seja 50% de ionização. Então vai ter 50% de íons a menos e 50% das moléculas permaneceram inteiras. Bom, 50 sobre 50 vai ser igual a 1 e a concentração de íons H+, vai ser igual a 10 a menos 5 e o pH vai ser igual a 5. Bem, você deve notar o seguinte, quando as concentrações de A- e de HA forem iguais, você vai observar que a concentração H+ é exatamente igual ao KI, a constante de ionização. Então, o que você deve notar é que se você for mudando a concentração de íons H+, ou seja, mudando o pH, você vai mudando a porcentagem de moléculas ionizadas e não ionizadas, fazendo o primeiro gráfico, onde nós vamos ter o seguinte, a concentração de íons A- versus pH. Quando o pH é muito baixo, é por volta de 3, qual é a concentração de íons A-? É 1%. É só dar uma olhadinha nos dados anteriores aí. Tudo bem? Aí você vai marcar um ponto. Você vai fazer, então, agora o chamado gráfico alfa. Então, num dos eixos, você vai colocar assim, alfa, porcentagem de ionização. E no outro, você vai colocar pH. Agora, quando o pH agora for 4, pH for 4,
pH 4 corresponde a 10% de íons formados. Então, você vai marcar mais um ponto no gráfico, onde você tem lá a porcentagem, o alfa, o grau de ionização, e o pH. Repetindo, quando o alfa é igual a 1%, então quer dizer que o pH é 3. Quando o alfa agora for 10%, quer dizer que o pH agora é 4 e vai crescendo à medida que for aumentando o grau de ionização, ou seja, aumentando o número de íons a menos em solução. Quando você tem 50% de moléculas ionizadas, ou seja, você vai ter 50% de íons a menos, o pH será 5. Então você vai marcar assim, no pH 5, o alfa, o grau de ionização, vai ser igual a 50%. Quando o pH agora for 5,17, um pouquinho a mais, qual vai ser a porcentagem de íons a menos que você vai notar? É 60%. 60% das moléculas colocadas se transformarem em íons. Quando o pH for, por exemplo, 7, aí você vai verificar que 99% das moléculas sofreram ionização, quer dizer, que se transformaram em íons. Bom, aí você vai colocar no gráfico alfa bem próximo de 100%, no pH 7, você vai ter praticamente todas as fórmulas do ácido HA na forma de íons a menos. Agora vamos examinar um outro gráfico, onde você vai ter concentração de moléculas inteiras versus pH. Mas só que você vai medir a concentração de moléculas inteiras pelo alfa, pelo grau de ionização. Por exemplo, quando o pH é 3, quer dizer que um pH muito ácido, dá uma olhadinha, né, nos dados que você tem anteriormente aí. A quantidade, a porcentagem de moléculas inteiras é muito grande, é 99%. Então você vai ter um ponto lá em cima, alfa, 99%, quer dizer que praticamente todas as moléculas estão associadas. Depois, quando você passar para o pH 4, no pH 4, você já vai observar que a porcentagem de moléculas que permanecem inteiras agora é 90%. Quando você estiver no pH 5, você vai ter 50% das moléculas inteiras. Você está observando que à medida que vai aumentando o pH, quer dizer que vai ficando menos ácido, quer dizer que o H+ está sendo retirado da solução, as moléculas inteiras HA, elas vão diminuindo. Quer dizer, no início havia muitas moléculas inteiras e, à medida que o pH vai subindo, as moléculas vão se dissociando e vai diminuindo a quantidade de moléculas inteiras. Então, por exemplo, quando você estiver no pH 7, você vai ter de moléculas inteiras, apenas 1% das moléculas ainda estarão inteiras. Quer dizer que saiu de um início de quase 100% de moléculas inteiras, à medida que o pH vai subindo, vai desaparecendo as moléculas inteiras. Agora, reunindo as duas curvas num gráfico só, você vai ter um ponto onde as duas curvas vão se cruzar. Quer dizer, naquele ponto, a concentração de moléculas HA associadas inteiras é igual à concentração dos íons A-, que nesse exemplo vai ser o pH 5. Isso quer dizer que naquele ponto tem 50% de moléculas inteiras e 50% de íons provenientes das moléculas, a concentração de íons H+ será exatamente igual à constante de equilíbrio desse ácido em questão. Então, esse é um gráfico interessante porque cada vez que essas curvas se encontram, você tem exatamente o valor da constante de equilíbrio, porque o pH que você lê nesse momento é exatamente igual ao pKa desse ácido. Suitcases and memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you say. Then you say, go slow. I fall behind. Vamos examinar agora esse gráfico alfa, agora para um ácido diprótico, ou seja, um ácido com 2 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, o ácido carbônico, o H2CO3.
ele sofre duas ionizações. A primeira ionização pode ser representada assim, H2CO3, dando H+, mais HCO3, 1-. E essa constante a gente vai chamar de Ka1, que é igual a 4,3 vezes 10⁻⁷. A segunda ionização, você pode escrever assim, HCO3, 1-, aí vai dar H+, mais CO3, 2-. E a constante Ka2 é igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 11. Quer dizer que essa segunda constante é muito menor do que a primeira. Tudo bem? O que significa que a gente pode considerar que primeiro ocorre toda a primeira neutralização e só depois de encerrado toda a primeira neutralização é que vai começar a segunda neutralização, uma vez que essas duas constantes são muito diferentes. Vamos então examinar como é que seria o gráfico alfa, onde você vai ter a concentração de H2CO3 diminuindo com o aumento do pH. Então, vai começar em 1, 100%, o alfa, o grau de ionização. Quando o pH, vamos dizer assim, vai ser igual a zero, quer dizer que pH zero quer dizer que está super concentrado, a concentração é 1 molar de íons H+, e o ácido não sofreu nenhuma ionização. À medida que vai aumentando o pH, que vai diminuindo a concentração de H2CO3, quer dizer que ele vai sendo neutralizado. E quando chegar no pH 8,31, toda a primeira ionização terminou. O H2CO3 já não vai mais existir. Bem, mas você deve saber que à medida que o H2CO3 vai desaparecendo, vai surgindo em seu lugar o HCO3. Cada molécula que perde um hidrogênio de H2CO3 vira HCO3. Então você teria um gráfico assim. Para o bicarbonato, para o hidrogênio carbonato, o HCO3. Quando o pH é zero, a concentração de HCO3 é praticamente igual a zero. Está tudo na forma de H2CO3. E daí? Bom, à medida que o pH vai subindo, começa a aparecer o HCO3, quer dizer, vai desaparecendo o H2CO3 e vai surgindo em seu lugar o HCO3, até chegar no pH 8,31. Bom, e daí para frente, se você continuar essa titulação, essa reação, aumentando o pH, reagindo com uma base, o que vai acontecer é que o segundo hidrogênio, agora do HCO3, começa a entrar em reação. Então ele vai desaparecer o HCO3 e quando chegar lá em aproximadamente pH 11, aproximadamente, já não vai haver mais nenhum HCO3. Já está tudo na forma de carbonato, CO3, 2-. Então, o carbonato, que é o último pedaço, é o final dessa ionização, ele começa a aparecer quando o HCO3 começa a se transformar em carbonato. Isso vai acontecer a partir do pH 8,31. O pH continua subindo. À medida que o pH está subindo, quer dizer que o HCO3 está se transformando em CO3, 2-. O H está sendo roubado e vai ficando apenas o CO3, 2-. Se você juntar tudo, todas essas três gráficos que nós vimos separadamente num único gráfico, a gente vai observar que você vai ter dois pontos onde houve uma coincidência das curvas, um cruzamento das curvas. O primeiro ponto, onde ocorre o cruzamento das curvas, acontece no pH 6,37. Isso quer dizer que o pKa1, a primeira ionização, tem uma constante igual a um Ka igual a 10 elevado a menos 6,37. O pH é igual ao pKa. E o segundo ponto de cruzamento, quer dizer que já é da segunda etapa da ionização, é o HCO3 que está se transformando em CO3, 2-, em carbonato. Esse ponto vai ser onde o pH vai ser igual a 10,25. Isso quer dizer que a constante dessa segunda reação vai ser igual a 10 elevado a menos 10,25 para a segunda ionização. Então, esses gráficos que mostram o grau de ionização com o pH, dá para você ver claramente qual vai ser a constante de cada uma dessas etapas. É muito interessante você ler o gráfico e você já vai saber, no pH X, quanto é que você tem de cada componente. Automaticamente já sai. Então, gente, agora é fazer um pouquinho de exercício para você dar uma treinadinha para o exame desse gráfico.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Bom, só para finalizar, se o gráfico tiver 3 hidrogênios ionizáveis, como é o caso do ácido fosfórico, ele vai ter 3 pontos de cruzamento. No primeiro cruzamento, você vai descobrir qual é a primeira constante, o Ka1. No segundo cruzamento, você vai ter a segunda constante, o Ka2. E no terceiro cruzamento, você vai ter a terceira constante, o Ka3. Finalmente, com esses gráficos, você pode determinar qual é a porcentagem de cada espécie química que estará presente em cada pH. Gente, então agora é fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho! Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me.